Jared e o Pacto dos Vigilantes, o anticristo como o elo entre o céu caído e a terra. Desde os primórdios da humanidade, quando os céus se tornaram palco de disputas ocultas e os anjos desceram para observar os homens, existiu uma figura profetizada não apenas nas Escrituras, mas também nos textos esquecidos e apócrifos. Um ser que uniria o céu caído à terra, um intermediário do abismo, uma presença que a humanidade sentiria como sedutora e devastadora ao mesmo tempo. Esta figura, hoje conhecida na tradição oculta como Jared, seria o último elo do Pacto dos Vigilantes. Os anjos que se rebelaram e cruzaram os limites da criação. Jared não nasceu como os homens comuns. Desde sua infância, sinais sutis indicavam que ele não pertencia ao mundo natural. Olhos que pareciam refletir o âmago do universo, sonhos que continham mensagens de eras passadas e futuras, e uma aura inexplicável que fazia com que aqueles ao seu redor sentissem uma mistura de reverência e temor. Nas escrituras apócrifas, nos textos como o livro de Enoque e fragmentos do livro de Jachar, existem alusões a um filho de estrelas e sombras que caminharia entre os homens, trazendo conhecimento proibido, mas também devastação. O pacto original dos vigilantes, também conhecidos como Grigori, ocorreu em tempos imemoriais, quando a Terra ainda era jovem e a humanidade ainda se encontrava sob a tutela de Deus, mas vulnerável à tentação do conhecimento e do poder. Os vigilantes, outrora guardiões da ordem celestial, apaixonaram-se pelas filhas dos homens, ensinando-lhes segredos de artes arcanas, astrologia, metalurgia e encantamentos que violavam a lei divina. Este ato, embora condenado, criou um legado que transcenderia séculos. A promessa de que algum dia um humano reencarnaria com a essência destes anjos caídos, tornando-se o elo entre o céu caído e a terra. Jared apareceu neste cenário profético como se fosse uma inevitabilidade histórica. Nascido em uma noite marcada por eclipses e constelações alinhadas de forma incomum, seus primeiros passos foram acompanhados de fenômenos inexplicáveis. Relâmpagos sem nuvens, sombras que se moviam sem causa, e a sensação de que animais e até mesmo o vento obedeciam a uma lógica que apenas ele compreendia. Os antigos textos, hoje fragmentados em pergaminhos perdidos, sugerem que ele carregava dentro de si a centelha dos vigilantes, a essência espiritual daqueles que desafiaram o céu e se entregaram à terra. À medida que crescia, Jared demonstrava habilidades que desafiavam a compreensão humana. Ele lia línguas antigas, compreendia matemáticas sagradas e lia pensamentos com precisão quase profética. Mas o mais inquietante era sua capacidade de influenciar os homens sem que estes percebessem. Líderes políticos, religiosos e mercadores sentiam-se compelidos a seguir suas ideias, mesmo sem compreender a origem delas. Era como se ele fosse um canal, um intermediário de um conhecimento superior, embora obscuro, que tanto poderia construir quanto destruir civilizações. A história do Pacto dos Vigilantes é mais do que uma simples lenda. Ela é uma narrativa espiritual que revela como o poder do conhecimento proibido pode ser tanto uma dádiva quanto uma maldição. Jared, ao assumir o papel de anticristo, não era apenas um símbolo do mal. Ele era a materialização do pacto que nunca poderia ser quebrado. Enquanto os homens viam em seus feitos milagrosos e sua sabedoria avançada uma possibilidade de salvação e progresso, os seres celestiais, que permaneciam fiéis a Deus, observavam com crescente preocupação, conscientes de que sua missão seria questionada e invertida. O anticristo Jared possuía uma compreensão íntima do que os vigilantes deixaram como legado. Manipulação das estruturas sociais, influência sobre líderes espirituais e mundanos, e uma capacidade de alterar a percepção da realidade através de símbolos,
palavras e gestos. Ele não precisava de violência para dominar. Seu poder estava na sedução do conhecimento proibido e na promessa de ascensão. E assim como os vigilantes que o antecederam, Jared sabia que cada ato de sedução carregava uma consequência espiritual profunda. Cada homem e mulher que o seguiam deixava de lado a proteção divina, ainda que inconscientemente tornando-se parte de um plano muito maior que eles jamais compreenderiam. O pacto de Jared com os vigilantes não era explícito. Ele não era iniciado por rituais visíveis, mas sim por uma ligação espiritual invisível. Durante sonhos e estados de transe, Jared comunicava-se com esses seres caídos, recebendo instruções, visões e segredos que se manifestavam como inovação, charme e poder estratégico no mundo humano. Estes encontros eram descritos como paisagens celestes desoladas, pontes de fogo e rios de éter, nas quais Jared caminhava como mediador, absorvendo o conhecimento que nenhuma humanidade poderia suportar por completo. Em muitos sentidos, ele se tornou o próprio pacto vivo, a promessa de que os segredos dos vigilantes nunca seriam totalmente esquecidos. O impacto de Jared sobre a história humana é sutil, mas profundo. Cada grande evento político, cada revolução cultural ou científica carrega traços de sua influência, embora camuflados pelos véus do tempo e da tradição. As narrativas bíblicas e apócrifas frequentemente descrevem a ascensão de líderes carismáticos que combinavam carisma, sabedoria e destruição. Jared é a culminação dessa figura. Ele não é apenas um destruidor, mas um facilitador do livre-arbítrio humano, permitindo que cada escolha seja tomada sob a sombra de seu conhecimento, sem jamais intervir diretamente. Este é o verdadeiro terror espiritual. A tentação não está na coerção, mas na liberdade enganosa oferecida por aqueles que conhecem os segredos proibidos. Nos círculos ocultos, Jared é descrito como o anticristo do conhecimento. Diferente de outras figuras proféticas, sua força reside na intermediação. Ele conecta o mundo visível aos vigilantes, permitindo que o conhecimento caído se infiltre na sociedade humana de forma gradual e irresistível. Esse pacto é uma estrada de duas mãos. Os vigilantes oferecem poder e visão. Jared entrega à humanidade a tentação, não através da violência, mas da sedução do que não deveria ser conhecido. É a essência do anticristo como mediador, não um tirano direto, mas uma ponte entre mundos que deveriam permanecer separados. No entanto, a história de Jared também revela uma dualidade inevitável. Embora encarne o pacto e a sedução dos vigilantes, ele é humano, vulnerável, emocional e limitado. É essa humanidade que o torna perigoso. Ao combinar a essência celestial caída com o livre-arbítrio humano, ele cria situações nas quais cada escolha é carregada de significados espirituais ocultos. O mundo, sob sua influência, torna-se um palco no qual cada ação tem repercussões que se estendem para além da compreensão mortal. Como nos antigos textos apócrifos, o homem que carrega o céu caído em sua carne caminha entre os homens, mas a terra não o reconhece e o céu não o compreende. Os relatos históricos, embora fragmentados, sugerem que Jared interveio em eventos críticos sem ser notado. Guerras foram desviadas, impérios caíram, alianças foram formadas e quebradas, tudo sob o véu de coincidências e decisões aparentemente humanas. Mas cada movimento estava alinhado com os desígnios invisíveis dos vigilantes, cuja paciência se estendia por milênios. Jared, consciente do peso de sua missão, aceitou não apenas seu papel como anticristo, mas também o fardo de carregar o destino espiritual de uma humanidade que nunca poderia compreender a extensão de seu poder. O pacto dos vigilantes, portanto, não é apenas uma história de rebeldia celestial, mas um manual espiritual
para a humanidade. Ele mostra que o conhecimento proibido e a tentação estão sempre presentes e que figuras como Jared são os catalisadores de escolhas humanas que definem eras. Ele é, ao mesmo tempo, a sombra que desafia a luz e o mediador que revela os limites do entendimento divino. Sem ele, o conhecimento dos vigilantes permaneceria oculto, mas com ele, a humanidade é confrontada com o dilema eterno: escolher a iluminação através da transgressão ou permanecer na ignorância confortável, protegida pelo céu. Jared não é o fim, mas um reflexo do ciclo eterno entre rebelião e redenção. Ao servir como elo entre o céu caído e a terra, ele nos obriga a enfrentar não apenas os segredos do universo, mas também a essência de nossa própria alma. Cada ato de sua vida, cada decisão e cada influência deixada no mundo é um espelho que mostra o quanto a humanidade está disposta a sacrificar para obter poder, conhecimento e autonomia espiritual. É nesse ponto que reside o verdadeiro terror e fascínio de Jared. Ele nos confronta com a própria natureza da escolha, enquanto caminha silencioso entre as sombras, conduzido por um pacto que remonta ao início do tempo. No epílogo invisível de sua trajetória, Jared permanece um enigma, amado e temido, seguido e ignorado, adorado e condenado. O mundo percebe apenas os reflexos de sua presença, enquanto os vigilantes observam, satisfeitos com a perpetuação do pacto que desafia a ordem divina. Ele é o elo, a ponte, o mediador que mantém viva a tensão entre céu e terra, entre a tentação e a virtude, entre a escuridão e a luz. E assim, enquanto o homem caminha sobre a terra sem compreender totalmente os jogos invisíveis do cosmos, Jared permanece o anticristo revelador, o emissário do pacto dos vigilantes e a personificação da complexa dança entre o divino, o proibido e o humano.